Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela comunhão que temos. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Ó Senhor, guarda os nossos irmãos, nossos amigos, manifesta o teu poder em cada vida, em cada família, Senhor, em cada coração. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Nós oramos a Ti, Senhor, e agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É uma maravilha para quem faz, é uma maravilha para quem recebe, é uma maravilha para quem acredita. É uma bênção a gente estar na presença de Deus cada dia. E começando cedo é melhor. Então, vamos ler a palavra. Hoje o nosso texto é no Salmo 89. Salmo 89, nós vamos ler esta palavra maravilhosa, aprender juntos, porque o nosso Deus, na sua bondade, Ele nos concedeu este benefício espiritual de ter a palavra em nossas mãos, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, a nossa maturação espiritual. É muito bom. Cristãos sem maturidade sofrem e causam sofrimento. Cristãos sem maturidade. Um verdadeiro cristão, ele precisa ter maturidade, ele precisa ter consciência, ele precisa ter tranquilidade, ele precisa ter realmente numa linguagem das Escrituras, espírito assentado. Uma pessoa verdadeiramente convicta, consciente, cristã, que deixa Deus trabalhar na sua vida, que Deus fala no seu coração, que Deus lhe fala, que Deus lhe comunica o que deve fazer e o que não deve fazer, o que deve falar, o que não deve falar. Deve ser uma pessoa que busca esta maturidade. Eu tenho muita satisfação em conhecer pessoas assim. E é bem claro, fica claro que nós não temos multidões. Não tem multidões. Nos que se dizem cristãos, não há multidões que a gente possa identificar assim como pessoas maduras, com maturidade, pessoas com expressão brasileira mesmo, pessoa pé no chão, pessoas bem tranquilas, pessoas bem conscientes. Uma pessoa tranquila e consciente, no que diz respeito às coisas de Deus, ela fica indomável. Não tem quem controle um verdadeiro discípulo. Mata, leva para a arena, solta diante do leão, crucifica, apedreja, junta a turba para apedrejar, mas não cala. O Estevão pregou um belíssimo sermão, trazendo a história, é uma resenha extraordinária. Depois mataram. Não tem quem controle um coração cheio da graça. Então é muito bom a gente conhecer o Senhor, ter esta graça, ter este amor pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, e começar cedo é melhor. Então, nossa leitura, Salmo 89, versículos 20 a 29. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face.
e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e o meu nome será exaltado, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar e a sua mão direita nos rios. Ele me chamará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também eu farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei para sempre, e a minha aliança lhe será firme. E conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu. Vamos traduzir aqui os dias do céu? Os dias do céu é simplesmente eternidade. No céu não tem calendário. No céu não tem Réveillon. No céu não tem fim de ano. No céu não tem fim. No céu não existe calendário. Os dias do céu são os dias eternos. Um tempo perene na presença de Deus, onde todos os santos estarão de volta ao lar. Todos os que se deixaram conduzir pelo Espírito de Deus, o Espírito que convence do pecado, que convence do juízo, este Espírito que convence o homem, faz ele voltar, ele é reintegrado à eternidade. É algo grandioso. Então, um cristão maduro, um cristão que deixa Cristo viver na sua vida, ele fica trabalhoso. Ele não dá trabalho do ponto de vista de criar problemas, trair, usurpar. Ele não dá trabalho nesse sentido. Mas ele é trabalhoso porque ele se torna difícil de domar, impossível de enganar. Ele é intratável com a perversidade. Ele não se aproveita, até tendo oportunidade, tem o tempo, teria uma necessidade para justificar, e é exatamente na hora da necessidade que o adversário chega e propõe. Lembra de Jesus? Após 40 dias de jejum e muita comunhão, profunda comunhão, é um texto que é deturpado por muitos. Alguém acha que Jesus passou 40 dias lutando com o diabo. Jesus passou 40 dias na presença do Altíssimo. Era glória. Era glória. O que aconteceu na transfiguração, naquele tempinho limitado da transfiguração de Jesus, diante de seus discípulos, poderíamos imaginar, se disser e afirmar, é pecado, é maldade, é heresia. Mas podemos imaginar, se Jesus lá no monte, com 3 discípulos, o céu se abre, se descortina, se manifesta, e a glória de Deus
é vista, contemplada ao ponto de haver aquela sugestão: Senhor, é bom a gente ficar aqui e fazer uma vilazinha aqui. A gente faz 3 tabernáculos aqui, um para ti, um para Moisés, outro para Elias. Chegaram a esquecer de si, porque quando você está cheio de Deus, você esquece de si. Então, meus amados irmãos, Jesus não passou 40 dias lutando, 40 dias numa luta de boxe com o diabo, numa disputa com o diabo por isto ou por aquilo. O diabo chegou na hora da necessidade. Depois do jejum, Jesus teve fome e o diabo chegou. Alguém pode até ter uma necessidade, na hora desta necessidade sendo conhecida, chega o adversário para subornar, para tentar alguma coisa. Mas quem é cheio de Deus, escapa. Este texto é maravilhoso porque é um achado. A Bíblia nos diz que Deus olhou dos céus, procurou um justo e não tinha. Não achou, não há um justo sequer. Mas ele achou você para justificar você. Ele me achou e me justificou. Eu não faço a obra de Deus por ser bom. Eu faço a obra de Deus por ter sido justificado. Quem faz a obra de Deus, se faz a obra de Deus de fato, não faz porque seja especial, faz porque foi eleito, foi perdoado, foi justificado e foi comissionado para fazer a obra de Deus. Mas o texto bíblico nos diz que Deus olhou dos céus procurando os seus olhos, que procurarão os fiéis da terra, não achou um justo, não há um justo sequer. E não é justo de qualquer forma, não é justo no sentido de não precisar de cordeiro. Mas aqui neste texto diz: achei a Davi, meu servo. Até então era apenas um servo, um homem temente, um homem piedoso. Mas aí ele foi ungido, com o meu santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. Não será vencido. O meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará ao ponto de vencer. O inimigo tentou você, tentou a mim, tentou Jesus. O inimigo tenta, mas não vence. O inimigo tenta, mas não domina. O inimigo não o importunará. O filho da perversidade não o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele. E em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar, domínio da profundidade, do escondido, tesouros secretos. Porei a sua mão no mar, e a sua mão direita nos rios. Ele será um dominador. Ele me chamará, meu Pai. Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação, a base da minha confiança. Também o farei meu primogênito. Primogênito com herança dupla. Primogênito
com direitos especiais. Isto é lindo, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez em 56 anos de fé em Jesus Cristo. Parece que estou lendo pela primeira vez. Obrigado, Espírito Santo, porque esta palavra é assim, ela se renova, ela se mostra, ela se revela. Deus nos dá a palavra com relevo. É grandioso isto, na minha experiência também, para a glória do Senhor. Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei para sempre, e a minha aliança lhe será firme. Deus não quebra a aliança. E conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias, e o seu trono como os dias do céu. Tem coisa mais gloriosa do que iniciar o dia assim? Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu lar e o seu coração. A minha intercessão hoje é pelos casais sem filhos. Tem casais que têm filhos criados e distantes. Está só o casal. Minha experiência, depois de 3 filhos casados, 3 noras, 8 netos, hoje é só eu e minha mulher em casa. E ela cobra de mim e eu cobro dela às vezes. Eu cobro menos. Ela é testemunha. Mas ela cobra de mim. Muitas vezes ela capricha no almoço, capricha naquilo que ela sabe que eu gosto, e depois diz, agora você faz para mim. E eu sei o que ela gosta também, eu faço. Existem casais sem filhos porque nunca os tiveram. E dependendo de como se tratam, são casais muito felizes. Eu conheci alguns muito infelizes, porque não tinham os filhos, e outros muito felizes assim mesmo, sem filhos. E outros perderam os filhos. Eu conheci casais que perderam os filhos. E, em todos os casos, precisamos da bênção de Deus. Então, a nossa oração é pelos casais sem filhos. Bendito o Senhor, Pai Santo, que está nos mais altos céus. Abençoa os meus irmãos, dá graça, dá vitória, sustenta cada um com as tuas santas e poderosas mãos. Abençoa toda a tua igreja no Brasil e no mundo. Ajuda, Senhor, os teus servos, os teus ministros, Pai, em toda parte. Agora te apresentamos, Pai, os casais sem filhos. Toma em tuas santas mãos, Pai, os casais que não têm filhos. Dá graça, dá compreensão, dá amor. Aumenta, Senhor, o amor destes casais um pelo outro. Os casais, meu Senhor, que têm seus filhos criados, conduzindo suas vidas, dirigindo suas vidas e distantes, e eles é como se não tivessem, muitas vezes, seus próprios filhos. E aqueles que perderam seus filhos, que entristeceram pela perda, Senhor, consola, dá graça e ajuda que eles possam viver a vida feliz de um casal na tua presença. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.
Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.